Olá! Oi, Eli, como é que você tá, meu amor? Oi, Dri, tudo bem? E você? Tudo ótimo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom, estamos aqui começando um novo programa, temporada 2, episódio 3. São frases famosas de filmes. E hoje o filme é um espetáculo. Qual é o filme e qual é a frase? Fala um pouquinho aí, Eli. Vamos lá. Então, o filme de hoje é Invictus, com Matt Damon e o Morgan Freeman. Morgan Freeman faz o papel do Nelson Mandela e o Matt Damon faz o papel de um jogador de rugby. E basicamente, nesse filme, a gente tem essa que é a conquista da Copa do Mundo de Rugby de 95 pela seleção sul-africana, organizada no país após o apartheid, né? Após o fim do apartheid. Então, a gente está falando de um momento super importante para o Mandela e também para o esporte, né? E acho que o que é legal é que faz um recorte de um perfil, talvez que a gente conheça pouco, do Mandela, que é como líder num momento assim especificamente do esporte, mas o esporte qual é o significado Ele, que ele ele tem foi para a extremamente nação. estrategista nessa. Foi, Ele foi foi, extremamente estrategista, né, nessa exatamente. sacada. E aí a frase que eu escolhi do filme é, o próprio Nelson Mandela fala, o dia em que eu tiver medo de arriscar, não poderei liderar. Então, André, a gente sabe que o exemplo do Mandela como líder e defensor dos direitos humanos é muito importante na história da humanidade. E fica difícil escolher uma frase, né? Falar em 15 minutos, mas eu acho que a gente escolheu essa para demonstrar a importância de ser um líder, que o líder tem que assumir riscos em prol dos liderados, e os riscos levam à evolução. Não estou falando de riscos não calculados ou loucuras, mas sim aqueles que fazem com que o time junto, ou o time, ou os liderados, ou mesmo um país, possam sair daquele momento para uma evolução. O que, que você tem para. Aliás, eu até coloquei aqui, Mandela arriscou a própria vida, né? É. Não, e eu sou fãzaça, assim, dele. A gente não sabe exatamente tudo, né? Sim. Eu estava conversando com você antes da gente entrar, que eu tinha lido uma biografia dele, escrita pelo carcereiro, não vou lembrar, Eu, Mandela, Meu Prisioneiro, alguma coisa assim é o nome do livro. Mas é sensacional a mente dele. Bom, e nesse filme especificamente, ele foi muito estrategista. Então, eu queria falar um pouquinho. Faz tempo que eu não falo sobre liderança, é gozado, né? Eu tenho Sim, falado tanto sobre comportamento humano, mas a minha carreira inteira eu desenvolvi treinando líderes, né? exatamente. E interessante esse tema porque me remete a um pouquinho da minha história, né? Do meu caminhar, da minha carreira. Bom, então o que eu queria começar? Por que que essa frase eu acho que ela impacta? Eu brinco assim, quando eu estou treinando líderes, eu falo assim, queridos, vocês receberam uma estrelinha. Vocês vão para um campo de batalha e pode ser que caia todo mundo no chão. E eu vou dizer para vocês o seguinte: vocês com essa estrelinha, aconteça o que acontecer, vocês vão ter que levantar primeiro, né? Porque se vocês não levantarem, o time não vai levantar. Exatamente. Não vai, né? O time é reflexo de liderança, né? Não tem o tom, quem dá é o líder, né? O tom quem dá para o time é o líder. E aí eu acho assim, a questão do arriscar, eu acho que tem muito a ver com uma posição de líder que é importante de eu ter, que eu chamo de uma posição de helicóptero. Você já ouviu Uhum. falar nesse termo? Não, Não? Eu brinco que tem muita gente que às vezes eu estou treinando para ser líder, mas é aquele líder que ainda não largou o ser funcionário, o certo. colaborador, né? E aí ele continua agindo como se fosse um colaborador, não consegue se posicionar como líder e não tem uma visão que eu chamo de visão de helicóptero. Essa visão de Entendi. helicóptero é uma visão que é necessária para o líder ter de tudo que está acontecendo.
né? Então, de cima, ele consegue ver tudo. Então, quando a gente fala de ser estrategista, de arriscar, esse líder ele tem que se empoderar dessa posição que permite que ele veja tudo, para que ele possa tomar decisões, mesmo que não sejam entendidas por quem está olhando de baixo. Entendi. Faz Né? todo sentido. Então, às vezes, as pessoas acham que este líder ele está arriscando, mas ele tem simplesmente uma visão de que o outro não tem ainda. Você já foi alta executiva. Quanta coisa você não tinha de informação e que você precisava tomar decisões calculadas, mas precisava tomar decisões e não necessariamente o seu time entendia. Isso aconteceu? Muitas vezes. Eu me lembro de um programa de mentoria que eu fiz dentro da empresa, em que era um líder de outro país, ele falou para mim, os seus funcionários têm que entender a sua visão, eles têm que ver a sua visão. E isso para mim foi um divisor de águas, porque não é só que eles têm que fazer as coisas ou seguir você, mas eles têm que seguir o que você segue, né? Ver o que você vê. Então, eu passei a compartilhar com eles assim, gente, olha, eu tô vendo o nosso time isso, fazendo assim, fazendo assado, eu vejo isso aqui para cada um de vocês, a gente tem os desafios XYZ, e eu acredito que a gente vai chegar por causa disso, 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 e aí você engaja, né? E aí, quando você assume um risco, que isso é todo dia, eles estão com você. Exatamente. Porque daí você tá com uma equipe coesa, né? Aí você realmente está com a equipe, não é assim na sua mão de ser manipulado. Não. É diferente. É um conforto até. É confiança. Você confia, eles confiam. Mas a posição de liderança tem riscos mesmo. Quer dizer, você tem que ser, eu brinco assim, você tem que ser mais peitudo mesmo. Né? Exatamente. Tem que ser mais arrojado. E uma coisa que eu costumo falar e que eu acho que é muito bom quando a gente fala de arriscar, o não você já tem. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que introjetar bastante, porque o não eu tenho. Então, por que tenho? Tem. O não é fácil, o não é. Vamos implantar isso, vamos abrir uma filial em tal lugar, vamos. Claro, vamos fazer todos os estudos, é claro, não estou desmerecendo isso. Mas o não você já tem. Então, sim, cara, arriscar é botar sua cara para bater, entre aspas, você como líder aí. E outra coisa, Adri, para eu não esquecer o raciocínio, quando a gente fala de arriscar também, a gente tem que falar de pessoas, né? Quando às vezes a gente não entra para liderar um time e aquelas pessoas estão em caixinhas também, né? Ele é analista, ele é não sei o quê, ele é coordenador, ele só faz isso, sempre fez isso. Aí você como líder, o arriscar que eu falo também às vezes é você tirar essas pessoas da sua zona de conforto, que não é uma zona boa, e fazer com que elas descubram o potencial delas, porque você já está vendo esse potencial. E esse arriscar é exatamente isso, é você falar, mas você é louco, esse cara aí nunca fez isso, mas ele pode. E aí ele vai lá, ele conquista, ele cresce. E aí exige uma maturidade desse líder, inclusive para lidar com erros. Exato, né? Para ele assumir, falar, não, eu tô assina embaixo, vamos junto. Porque quando você arrisca nesse ponto, você está consciente de que erros podem acontecer, problemas podem acontecer. Né? Mas se você está ali também para segurar esse rojão, né? Sim, sim. Sim, é exatamente isso. Eu acho que a figura de líder é uma figura que existe uma certa... Não é uma certa caricatura, mas as pessoas acham que existe um único tipo de líder. É um estigma, né, às vezes, que as pessoas criam. E não necessariamente. E às vezes, essa postura de se arriscar também, não necessariamente vem de um líder, vem de um autoespecialista em determinada área. Ele só talvez não tenha... o nome, o papel, liderados, mas
Então eu acho que assim, essa questão do... Hoje eu estou lembrando muito do meu curso do Empretec. Uma das características do empreendedorismo é o arriscar-se. Arriscar-se de uma forma planejada. Mas e eu sempre tive um perfil, apesar de eu ser muito... com uma energia muito forte, as minhas ações são muito conservadoras, né? É gozado, as minhas ações são conservadoras. E esse curso me ensinou a arriscar-me um pouco mais, né? Então, quando eu me percebi através de uma brincadeira sendo muito conservadora, falei, nossa, mas se eu tô querendo me engajar para abrir meu negócio, eu já tinha meu negócio, mas fazer com que meu negócio prospere, eu preciso tomar ações mais arriscadas. Sim. Né? Então, agora, por exemplo, eu estava conversando com um parceiro meu de Portugal, e é um risco, por exemplo, tentar abrir um outro país para trabalhar, colocar cara num outro país, investir em divulgação em outro país, são riscos inerentes dentro do meu trabalho, né? Mas eu acho que este movimento de risco é um movimento importante de ação. Eu acredito muito nisso. Exato. E aí, eu acho que a gente tem que se respaldar. Você tinha trazido um pouquinho a questão das caixinhas das pessoas, né? Quando a gente, como líder, tem mais ou menos esse aspecto de arrojo, de arriscar-se, eu posso construir uma equipe que me dê respaldo para fazer isso. Exatamente. Né? Então, por exemplo, se eu sou mais conservadora e preciso ter mais o pé no chão, como é que eu construo uma equipe que vai me proporcionar todos os estudos necessários para isso? Ou se eu sou um pouco mais conservador também e eu quero arrojar, por que eu não ponho na ponta da frente uma pessoa que tenha facilidade para arriscar-se mais e assinar embaixo das medidas que ele tomar? Exato. Esse é um exemplo que eu dou até por mim mesma. Quando eu iniciei a equipe na última empresa que eu trabalhei, eu tinha um perfil mais conservador, mas eu queria inovar. Então, eu contratei pessoas da linha de frente com pensamento inovador. E o que eu aprendi... Então, acho que não é só arriscar também nesse sentido, mas é arriscar você também a não se confundir, né? Com, assim, eu sou líder, eu sei tudo. Não. Hoje mesmo eu vi uma frase que eu achei incrível, que é assim, do Steve Jobs, né? Porque ele fala, não contrate pessoas inteligentes e ensine a eles o que fazer. Deixe que eles te ensinem. Então, tem uma frase daquele filme do Aviador também, alguma coisa no sentido daquele Howard Hughes. No sentido assim, eu não preciso saber de tudo, eu preciso contratar mentes brilhantes ou alguma coisa assim. Isso, né? eu sempre acreditei. E esse filme do Aviador, eu uso ele para treinamentos de empreendedorismo. Esse filme é muito bom. Pena ele é que não muito tá bom. Essa temporada. A gente põe numa próxima. Mas tem umas frases do Howard Hughes que é assim sensacional, né? E ele era extremamente arrojado. Vamos pensar em empresários que são arrojados. Eu lembro assim que me dava até um frio na barriga quando eu li a primeira vez a história da TAM. Sim, eu pensei nisso agora. Porque eu falei do Aviador e eu lembrei da história da TAM. Ele comprou não sei quantos aviões e ele não tinha a licença de pôr com leasing dos aviões, então muitas aeronaves, e ele não tinha autorização para botar nenhuma rota ainda. Eu falei, gente, me deu um nó no estômago quando eu li a história. Eu falava, gente, eu não consigo fazer isso, né? Mas é admirável. É admirável essas pessoas. O Steve Jobs, o próprio Bill Gates, que eles fizeram tudo ali na garagem, a gente sabe, de repente hoje você olha essas empresas, o cara que visualizou, o cara do Facebook mesmo, ele começou tudo isso lá na faculdade, sem ter noção do como que ia ser.
Existem, óbvio, ações que a gente pode concordar ou não, mas não podemos negar a liderança, a influência. Sim, sim. Não Você é? sabe que eu li... Você assistiu já um seriado no Netflix, Inside Bill's Brain? A mente... o Não era o código, código acho que é Bill o Gates? código. O Eu código. Acho que assisti um episódio. para o português foi traduzido como o código. Gente, eu me apaixonei por aquele homem. Ele é incrível. Ele é incrível, incrível. E o que ele está fazendo hoje com a fundação dele, o que Como é ele está linda. levando para o mundo, gente, é sensacional um homem Exato. desse. Mas Né? você olha, ele não tá, o negócio dele não foi só Microsoft, é muito mais do que isso. Não, hoje ele serve o mundo. A Microsoft Exatamente. virou um braço que ele nem toca Nem tem mais. mais, não. Ele não toca mais. Então, assim, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente tratou no episódio anterior, né? De falar dos sonhos, de propósito. Então, eu acho lindo a gente olhar esses exemplos de pessoas que arriscam, né? Sim. E as pessoas também têm que entender que nesse processo, e eu falei um pouquinho no início do nosso vídeo de hoje, é que junto com esse arrojo vão vir erros. Então, se você perguntar quantas vezes o Thomas Edison errou para construir uma lâmpada, né? E sempre, já várias frases a gente vê, não importa quantas vezes eu errei, importa quantas vezes eu tentei ser bem-sucedido. Esse é o ponto, né? E o que eu falo para as minhas sobrinhas não importa as vezes que você cai, você só precisa sempre levantar uma vez a mais, é só uma vez a mais do que você caiu. É só isso. Então não se preocupa com o número. Se você caiu, você só tem que levantar uma vez a mais. É só isso. E é keep walking, cara. A vida não para. Uma coisa que eu costumo falar muito, isso eu tenho no meu livro, né? No Nós Peregrinos da Vida, que é o Keep Walking, a vida não para a gente se recuperar de alguma coisa. Não. E eu acho maravilhoso quando a gente fala dessa questão de risco, que essas pessoas efetivamente não param, né? Nunca. Parece um trator que segue algo que elas sentem que é o certo. Não posso falar se é isso, pelo menos essa é a mensagem que eu recebo quando eu vejo esses exemplos. Exatamente. Você assistiu um filme, O Menino que Capturou o Vento? O Menino que Descobriu o Vento. Ele maravilhoso. Ele é total isso que a gente está falando. Ele é total. Todo mundo dizia não para ele. Todo mundo disse que ele estava louco. Ele simplesmente, eu não vou dar spoiler, porque eu sou a rainha dos spoilers. Mas esse filme é maravilhoso. É muito bom. Podemos finalizar indicando esse filme para o pessoal assistir. É isso aí. Então tá finalizado, porque o nosso tempo realmente acabou. Eli, palavras finais. Então, minhas palavras finais são essas. Não desista assim, do seu ideal de liderança, né? Você quer arriscar? Vai fundo, keep walking, como foi a que a Adriana falou. Keep walking. É isso aí. Gente, se vocês curtiram, sinaliza aí, escrevam seus comentários, façam novas sugestões aí de temporadas. A gente já está com várias planejadas. Isso aí. A Eli tá uma máquina para fazer isso. Assinem o meu canal no YouTube, que é Adriana Vico, e o seu? Eliana Leite. É isso aí, gente. Um enorme beijo. Um beijo. Tudo de bom.